Graça e paz, mais que vencedores. Bom dia, amados irmãos, que o nosso bom e eterno Deus continue abençoando você, a sua família e o seu dia. Estamos mais uma vez aqui nesse canal para esse momento tão especial de meditação na Palavra de Deus e é muito bom ter você aqui conosco. Eu peço a Deus que nesse dia a palavra dele alcance o seu coração, que você seja muito abençoado através dessa palavra, que esse dia seja uma bênção de Deus para você, para a sua família, que tudo que você for fazer, você prospere para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? E para isso, nós precisamos sempre da direção da palavra de Deus. Precisamos entregar o nosso coração ao Senhor, porque se você andar de acordo com as suas vontades, não vai dar certo. O resultado não vai ser bom. Por isso que nós precisamos entregar o nosso coração ao nosso Pai, entregar as nossas vontades nas mãos do Senhor, na direção de Deus, porque quando Ele assume o controle na nossa vida, aí nós vamos alcançar tudo o que Ele tem para nós, porque vamos andar de acordo com a sua vontade. Amém? E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, dentro da nossa série aqui no Salmo 57. Eu quero ler hoje o verso 7. Preste atenção nessa palavra, Salmo 57 e o verso 7. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Queridos, essa palavra é poderosa. Eu quero que você observe as palavras de Davi. Ele está dizendo que o coração dele está firme em Deus e por isso ele vai louvar a Deus, ele vai adorar ao Senhor, ele vai cantar. E eu imagino que ele não cantou com tristeza na face, ele cantou alegre, ele serviu a Deus naquele momento ali delicado que ele vivia naquela caverna. Mesmo assim ele serviu ao Senhor, adorou a Deus, estava ali honrando o nome de Deus. E quando eu estava pensando nessa palavra, me veio um tema para esse devocional. Meu coração é teu, Senhor. Olha que coisa linda quando uma pessoa entrega o seu coração a Deus. Essa oração que acabamos de ler não foi feita por alguém que estava no palácio. O rei não estava no palácio. Ele não estava sentado às mesas cheias de finas iguarias, vestido das melhores roupas da época. Não, ele não estava passando por um bom momento. Essa declaração de rendição, de louvor, honra e adoração a Deus foi feita por alguém que estava passando por um momento amargo. Davi estava na caverna. Qual a caverna que você se encontra nesses dias? Talvez seja um problema no casamento, uma situação na família, uma crise financeira, uma enfermidade. Talvez você está lidando com uma situação que você não está enxergando saída. Você está no fundo de um poço. Agora, quem está no fundo de um poço, não adianta olhar para baixo. A primeira coisa que tem que parar de fazer é parar de cavar. Tem que parar de cavar, porque quanto mais você cava, mais difícil você vai estar de sair desse lugar. Não adianta olhar para as laterais. Quem está num poço só tem uma visão clara, é para cima, é para o céu. Então, se você está num poço de tribulação, de amargura, de tempestade, se você está numa caverna, na solidão,
você está passando por essa luta tão desafiadora, eu aconselho você a olhar para o céu, olhar para Deus. Você precisa entregar o seu coração totalmente nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Nós nunca seremos bem-sucedidos se o nosso coração for conduzido por nossas vontades, porque as nossas vontades são imperfeitas. Uma pessoa que anda de acordo com os desejos do seu coração, facilmente vai cair nos abismos desse mundo. Precisamos entregar o coração nas mãos de Deus. E quando falo de coração, não me refiro ao músculo cardíaco, eu estou falando sobre o homem interior, a sua essência. Você precisa entregar o seu coração, a sua essência nas mãos do Senhor, para que Ele governe você. O mal nos afetou lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, o mal atingiu o nosso coração e tudo o que fazemos de nós mesmos é perverso, é imperfeito. Por isso precisamos entregar o nosso coração nas mãos de Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 1 e 2 diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, que o seu coração guarde a minha palavra, porque eles, ou seja, a palavra de Deus, os mandamentos, os princípios de Deus, aqui na palavra, eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Que coisa tremenda! Davi tomou uma decisão muito sábia naquela caverna, que foi entregar o seu coração nas mãos de Deus, permanecer diante do Senhor. Querido, se você está numa tempestade, minha irmã, se você está passando por uma crise em qualquer área da sua vida, entregue o seu coração nas mãos do Senhor, porque aqui, uma das coisas que diz aqui em Provérbios é que quando o teu coração é governado por Deus, você vai viver em paz. Só há uma possibilidade de você viver em paz dentro de uma caverna, pressionado pelas lutas desse mundo, é quando você entrega seu coração a Deus, é quando você entrega a sua vida no governo do Senhor. Então, quanto mais cedo você se render à vontade do Senhor, quanto mais cedo você entrega o seu coração totalmente nas mãos de Deus, menos você sofrerá diante dessa situação. Quando Deus é o dono do nosso coração, Ele passa a governar a nossa vida. Eu peço a você que declare aqui nos comentários, escreva assim: meu coração é teu, Senhor Jesus. Amém? Meu coração é teu, Senhor Jesus. Se você entrega seu coração a Deus, você passa a viver em conexão com Ele, e aí você vai andar de acordo com a vontade dEle. O próprio Senhor pede o nosso coração aqui em Provérbios 23 e o versículo 26. Meu filho, dê-me o seu coração. Olha só, o dono de tudo, Deus é o Criador, Ele governa sobre as nações. Diz a Bíblia que nós não somos nada diante dEle. Todas as nações da terra são consideradas como nada diante dEle, diante do poder, da grandeza dEle. Mesmo assim, Ele pede o coração do homem, porque você tem essa opção, essa decisão, entregar o seu coração nas mãos do Senhor, andar de acordo com a vontade dEle ou de acordo com a sua vontade. E aqui Ele diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. É maravilhoso quando você anda de acordo com a vontade do Senhor, quando você vive na presença de Deus, com seu coração na direção dEle, você se torna mais
generoso, amoroso, perdoador, misericordioso. Os atributos do Senhor se manifestam através de uma pessoa que coloca o seu coração na direção de Deus. E o mais importante, o coração nas mãos de Deus significa que você vai andar de acordo com a vontade dele, e quando você estiver dentro de uma caverna, passando por uma luta como Davi estava passando, você vai cantar ao Senhor. Só quem tem a mentalidade do Espírito Santo, só quem carrega essa palavra dentro do seu coração, consegue entender o que eu estou dizendo aqui. Como que eu vou cantar, pastor, passando por uma luta? Parece loucura. Nós não vamos entender essa palavra olhando pelas lentes naturais. Cantar no meio da prova, adorar no meio das lutas, servir a Deus passando por uma dor, é só para aqueles que têm o Espírito de Deus nas suas vidas, no seu coração. Porque você passa agora a andar de acordo com a vontade do Senhor. Só uma pessoa que vive no centro da vontade de Deus consegue passar pelas cavernas da vida dando glórias a Deus. E eu creio que eu estou falando de você. Você é essa pessoa que, mesmo passando pelos desertos, vales e cavernas da vida, vai continuar adorando, servindo, louvando a Deus, porque essa é a melhor posição, o melhor lugar que você tem para viver nessa terra, é no centro da vontade do Senhor, é adorando a Deus, é servindo a Ele com o teu coração, entregando a Ele o teu coração sem reserva de domínio, é você deixando tudo com Ele, é você andar de acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle. Tudo que Deus quer que você viva está aqui. Quando uma pessoa se rende a essa palavra, ela tem um encontro com a revelação da vontade de Deus para a sua vida. Então, se você está numa caverna, passando por uma tribulação, um deserto, uma luta, renda-se a essa palavra, entregue o seu coração ao Senhor e desfrute da presença de Deus, mesmo passando por uma situação tão ruim. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra bendita. Eu quero te agradecer porque mais uma vez o Senhor nos abençoou através da tua palavra. Eu peço ao Senhor que toque nesse coração que está aqui, nesse irmão, nessa irmã, que nesse momento estão passando por uma luta, uma adversidade, uma tempestade, que a presença de Deus toque em suas vidas e que nesse dia o Senhor esteja mostrando uma saída, fortalecendo o teu filho, a tua filha, todos que estão passando por uma tempestade, uma caverna, um vale, sejam agora fortalecidos, que a tua presença entre agora, Senhor, em ação, motivando os teus filhos, fortalecendo, dando a eles direção, coragem, motivação, força, que eles perseverem em direção aos seus alvos, às promessas que Deus tem colocado em suas vidas, tudo que o Senhor tem para eles, que seja, meu Deus, alcançado no nome de Jesus. Pai, eu quero te apresentar nesse momento cada pessoa que nos acompanha nesse canal, cada inscrito, que o Senhor esteja abençoando com a sua família, que a bondade de Deus, que a graça do Senhor alcance essa pessoa e que ela possa vencer as suas lutas, que a bênção de Deus se manifeste sobre a sua vida e que todos eles possam, meu Deus, alcançar o livramento de Deus, que eles possam, meu Deus, alcançar o milagre, viver no centro da vontade do Senhor, que é o melhor lugar que temos para viver nesse mundo. Senhor, olhe para essa pessoa que está na caverna, passando por uma luta, uma dificuldade, uma tempestade. Mesmo assim, nesse lugar tão difícil, ela está entregando o seu coração ao Senhor. Abençoe essa pessoa,
faça o milagre na vida dela. Receba a adoração, o louvor. Receba, meu Deus, o coração dessa pessoa e governe sobre ela em todas as situações que ela viver nesse mundo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, para sempre seja louvado o nome do Senhor. Você que ficou até o final desse vídeo, minha gratidão. Não saia daqui sem deixar a sua curtida e compartilha essa palavra com outras pessoas. Um grande abraço, Jesus te abençoe, você nasceu para vencer.